uma pessoa que estava militando contra o país, né? Que foi o que Flávio Bolsonaro fez. Boa noite. Olá, boa noite, pessoal. Agradeço a oportunidade de falar um pouquinho mais como que foram esses 2 dias aqui em Washington, com muita gente tentando ajudar, mas com poucos tentando atrapalhar. Boa noite, Gustavo. Falamos juntos aqui, eu e o Marco. Diga, Marco, vai. Não, tinha essa questão que é um foro técnico, que não seria político. Foi isso que você viu? Qual foi o panorama? O que você traz lá? Você que assistiu todas as audiências, 5 minutos cada uma, participou de tudo, saiu de lá convencido. Você está mais para o Brasil ou para os Estados Unidos? Lá nós tivemos 2 dias de audiência, foram 14 painéis, 7 dias no primeiro dia, 7 painéis no segundo dia. Eu falei no primeiro dia, onde foi muito técnico, até pela presença de vários departamentos. Nós tínhamos 8 departamentos presentes no primeiro dia, contando com Departamento de Estado, Departamento de Comércio, Departamento de Agricultura, Treasury e outros também. Então, nós fazíamos a exposição por blocos, 5 minutos cada pessoa tinha para falar, e ao final do bloco era direcionado uma questão para cada pessoa, sendo que o departamento que tivesse mais ligado ao tema é que fazia aquela questão. Então, quando falamos da parte de gado, falou o pessoal do Departamento de Agricultura, quando falamos de comércio, foi o Departamento de Comércio. Para mim, mais especificamente, que falei sobre o PIX, veio a questão diretamente do Departamento do Treasury norte-americano. No segundo dia, foi um pouco diferente. Primeiro, porque já começamos com o depoimento do Flávio. O Flávio Bolsonaro, ele chegou atrasado na sessão, ele atrasou o início da sessão, ele chegou junto com o Eduardo ali e mais 3 assessores, e eles não paravam de tirar foto, fazer vídeo, o que é estritamente proibido dentro daquele ambiente. Eles foram repreendidos pela mesa diretora ali, e você sentia muito desconforto de todos que estavam ali, tanto na mesa diretora quanto no ambiente. Olha que bastidor interessante, hein? Foram da GAF lá. Foram. Você via o pessoal da mesa diretora, um olhando para o outro, falando constrangimento. Assim, constrangidos, assim, aparentemente, falando assim, estamos aceitando essa pessoa, nós sabíamos que ia ser assim, mas tenho que aceitar, assim. Então, o Flávio, ele fez primeiro a exposição, depois nós tivemos a exposição do Roberto Azevedo, o ex-embaixador, diretor da OMC, fez uma exposição muito técnica, o que deixou o discurso dele ainda mais deslocado do que o normal. Aliás, Gustavo, desculpe te interromper, mas como esse tema é muito importante para todos nós, inclusive porque você está trazendo os bastidores, a informação que a gente tem é que o pessoal ligado às empresas, ao mercado financeiro, aos bancos, ficaram decepcionados do Flávio Bolsonaro, porque ela não ajudou em nada os interesses das empresas brasileiras. Ele fez um discurso que só interessava a candidatura dele e que ele não fez uma defesa técnica dizendo para o governo americano que era um erro porque iria criar problemas para a economia dos Estados Unidos e do Brasil e que poderia causar inflação nos Estados Unidos e criar problemas de desemprego nos 2 países. Ele preferiu ficar falando de corrupção, de política, né, e fazendo imagens, pelo que você está dizendo, para a campanha dele. Ou seja, é aquela coisa de mentir para o próprio eleitor, né? Não, foi exatamente isso mesmo. Nós vimos até americanos fazendo defesa do Brasil, americanos falando sobre contra-tarifas e colocando esses pontos que são centrais. Não é bom para nenhuma das 2 economias, nem do Brasil, nem dos Estados Unidos.
Eu estou agora aqui nos Estados Unidos e nós estamos percebendo já, todo mundo comenta, uma aceleração da inflação que não é de hoje. Você vê que o poder de compra do norte-americano foi tremendamente corroído. Nós vemos os valores dos produtos, tudo muito caro. Então, não é do interesse do americano essas tarifas. Também é da parte do Trump fazer tudo isso muito em semelhança com o Bolsonaro, só pensando em si mesmo. Até como exemplo, eu coloco no meu painel que eu falei como independente, teve um outro rapaz que falou também como dependente, e 3 associações americanas que apresentaram no mesmo painel contra as tarifas. Inclusive, eles têm até uma organização deles chamada Nós que Pagamos a Tarifa, We Pay the Tariffs, que eles falam basicamente isso. As tarifas são prejudiciais. Isso não vai trazer mais emprego para os Estados Unidos, não vai trazer mais desenvolvimento. Então, nós vemos que o Trump está seguindo uma cartilha e distribuindo para pessoas que estão pensando só em benefício próprio, o que é muito triste para toda a população, né? Ele terá eleições, né? As parlamentares aí em novembro. Isso. Consegue ter um termômetro aí, mais ou menos, que as pessoas estão tirando o apoio de Trump? A classe média está saindo dessa barca ou ainda está dentro, desconfiada? Tem crescimento de democratas? Como é que no plano político aí, mais a miúde aí, como é que você sente? O que parece aqui, você vê muito descontentamento com toda essa movimentação do Trump, porque as pessoas percebem que ele está fazendo coisas para se enriquecer a si mesmo. Ontem eu estava em Washington, você passava em alguns órgãos públicos e você via faixas com a cara dele, com a imagem dele, como se fosse um grande ditador. Até me chamou a atenção, no museu tinha uma faixa mostrando a imagem do Lincoln e ele do lado também, meio que querendo fazer uma referência cruzada. E todo mundo está percebendo esse tipo de coisa. O grande problema, infelizmente, parece que os democratas não estão conseguindo se mobilizar em torno de alguma pessoa, alguma imagem para combater. Então, existe uma certa desilusão aqui do pessoal. E eu gosto até de falar uma outra coisa. Eu lembro do primeiro governo Trump aqui nos Estados Unidos. Eu estava passando mais tempo aqui e você via que as pessoas não acreditavam no que estava acontecendo, porque ele era violento da mesma maneira, mas as pessoas falavam, não é possível que uma pessoa assim consiga fazer esse tipo de coisa. Agora, nesse segundo mandato, as pessoas entenderam que ele é louco à medida de fazer esse tipo de coisa. Então, muitas das pessoas ficam com medo da repressão. Nós vemos agentes do governo com medo de ser demitido, com medo de ser repreendido, coisa que no primeiro governo as pessoas pagavam para ver, não acreditavam. Agora, nesse segundo, o pessoal já fala, nossa, ele chega a esse ponto. Isso parece clima de ditadura, pô. Total. Sim. Né? Todo mundo assustado, com medo de se manifestar, se pronunciar. E a guerra? Normalmente... Então, eu queria fazer uma questão sobre a guerra, que é a seguinte. Hoje, conversando com um grande intelectual que fala de política internacional e que vem aqui de vez em quando, que é o Leonardo Trevisan. E ele me disse uma coisa, eu até falei com o Marco sobre isso, que faz todo sentido. O Trump está se enriquecendo nesse mandato, como você agora há pouco lembrou, né? Até queria entrar em cima disso. Por quê? Porque o que ele fez agora, na reunião da OTAN ontem, foi, primeiro, falar para todos os países da Europa investirem 5% do PIB em compra de armamento. E armamento de quem? Dos Estados Unidos, da indústria bélica dos Estados Unidos. Né? Como ele sabe, já sabia de antemão,
que os países da Europa estão resistindo a essa cobrança do Trump e não vão e não querem reservar 5% do PIB para comprar armas da indústria bélica americana, ele chega, faz esse discurso e, na sequência, fala da guerra que não dá mais, que ele vai para cima do Irã, que chega, não tem mais acordo. Causando com isso o quê? O espanto dos países europeus, né, e a preocupação com o que vai acontecer de novo, né? Crise econômica na Europa por conta do petróleo, por conta do gás, inflação, ou seja, ele fala, não vai comprar as nossas armas? Então tá bom, tome a resposta. E a resposta é, vocês vão ficar sem petróleo, vão ficar sem gás, vão ter que pagar mais caro por isso, né? Dando a impressão, inclusive, de que ele é uma pessoa que trabalha com o olho na indústria bélica para tirar proveito, talvez. Sim, com certeza, não só na indústria bélica, mas em todo o mercado financeiro. Nós, do mercado que estamos um pouquinho mais acostumados com o mercado financeiro, nós vemos movimentações estranhíssimas antes de qualquer tipo de anúncio do Trump. Então, nós vemos movimentações, existem várias acusações contra ele no mercado de criptomoeda, no mercado de ações, e até teve essa semana ainda falando que ele ganhou 600 milhões de dólares nesse período. Então, assim, sem sombra de dúvidas, ele está agindo em benefício próprio, porque essa imposição intempestiva de tarifas, de orientações, movimenta um mercado financeiro que tenta se antecipar a esses movimentos. E ele acaba lucrando, a família dele acaba lucrando. A proximidade dele com vários empresários, não só empresários americanos, mas ao redor do mundo, é evidente aqui. Nós sabemos que nesse final de semana, que se completou o 4 de julho, os 250 anos, ele teve reunião com vários empresários, incluindo alguns empresários brasileiros. E não podemos achar que isso foi para debater assuntos democráticos, né? Entendo. Gente, eu queria fazer uma pergunta ainda sobre os bastidores dessa audiência. Posso? Deve. Claro. Ô, Gustavo, você falou muito dos bastidores desse clima geral de constrangimento, mas você que estava lá, você percebia interesse dos empresários estadunidenses no nosso Pix, na nossa tecnologia do Pix? Você percebia que talvez fosse uma coisa que eles pudessem importar? Então, poucas pessoas falaram sobre o Pix. Os empresários, os órgãos de classe que estavam lá, estavam tentando defender uma exceção numa linha de produtos, ou então uma imposição nas tarifas, então em coisas mais direcionadas a uma linha específica. Tá? O único que falou mais especificamente de Pix fui eu. O resto queria ter isenção em alguma coisa, ou então, eu te falo até de um painel do segundo dia, que eram 2 órgãos de classe de criadores de gado norte-americanos, que estavam lá para pedir para que se colocassem tarifas aonde não foi colocado. Mais especificamente, esses americanos queriam que se colocasse tarifa no mercado de carne brasileira, que nessa sessão foi excluída. E o argumento deles para que se impusesse as tarifas no Brasil era que o Brasil tinha uma concorrência desleal com os Estados Unidos, porque no Brasil tinha muito desmatamento, tinha muita corrupção e tinha também corrupção, desmatamento. Conversou com o Eduardo, então, né? Então, ele estava falando que era uma concorrência desleal, que era uma exportação de corrupção e trabalho forçado. Agora eu lembrei. É o trio. É o gado sendo gado, né? O gado é gado em todo lugar.
Mas vai lá, Marco. Não, mas só uma coisinha. O que foi interessantíssimo, que eles citaram um dado falando que havia aumentado o desmatamento no Brasil em 300%, 400%, aqueles números meio estranhos, e ele fez o recorte, ele falou, aí até 2022. Todos olharam um cara do outro assim, porque esse recorte de 2022? Então, porque todo mundo está tentando dar dados mais atuais, mais sólidos, e eles não paravam em 2022. Porque de fato, o desmatamento caiu, né, nessa terceira gestão do Lula e estourou nos 4 anos de Bolsonaro. Gustavo, você me disse antes que conversou agora em Miami, hoje, com banqueiros, com representantes de bancos, com executivos, né? E tem muito banco brasileiro em Miami. Essa questão do lavagem de dinheiro, que pode passar pelo sistema Pix, pode passar pelo Banco Brasileiro, de clientes aí trabalhando ligados a operações criminosas, as organizações PCC e Comando Vermelho. O pessoal está preocupado? Como é que os bancos brasileiros estão vendo isso? Então, não só os bancos brasileiros, mas a grande parte dos bancos que operam na América Latina, que eventualmente tenham clientes do Brasil. Porque essa denominação do Comando Vermelho, do PCC serem organizações terroristas, traz mais um peso para o banco, porque aqui nos Estados Unidos, a responsabilidade de você falar que o seu cliente não é criminoso é do banco. Não é o contrário que tem que te acusar para você provar que não é. O ônus da prova nos Estados Unidos é diferente do que é no Brasil. Então, se eleva-se muito o nível de compliance dos bancos. E nós já temos um histórico disso, principalmente no primeiro governo Trump. No primeiro governo Trump, houve um certo posicionamento que os residentes, as pessoas de algumas nacionalidades, como Guatemala, como Venezuela e outros países, deveriam ser aumentada a sua diligência sobre esses clientes. Muitos bancos não conseguiram cumprir com isso e eles preferiram pedir para esses clientes se retirarem do que alterar todo o seu sistema. E nós estamos nessa mesma fase. Os bancos não sabem como implementar um sistema, não têm ideia do custo de como que vai ser isso, para você garantir para os Estados Unidos que os seus clientes não estão ligados a grupos terroristas. Não existe estimativa, não existe sistema, então está todo mundo mobilizado tentando ver quais que vão ser os próximos passos. Pode ser, inclusive, tirar o cliente do banco. Pode ser, inclusive. Não, inclusive, porque as sanções são graves, né? Inclusive, o banco pode ficar sem conseguir operar no planeta, né? Ele fica... morre internacionalmente. Sim, são muito graves. Inclusive, até aconteceu, os bancos, na primeira gestão ali do Trump, preferiu pedir para esse cliente se retirar, eles mandavam cartas para os clientes falando, agradecemos nossa parceria, não temos interesse em continuar fazer negócios juntos. Favor vir retirar o seu dinheiro em tantos dias. E isso não foi com 10 clientes, 10 mil, era coisa de centenas de milhares que eles tiveram que fazer aqui. E a gente corre o risco dos bancos talvez terem que fazer alguma coisa semelhante a isso. Então, é uma coisa muito preocupante. É impressionante a narrativa de uma sociedade sob pressão, né? Em vários setores. Não é só a sociedade, né? Ele está pressionando o mundo, né? Porque essa pressão em cima dos bancos, ele está chantageando. Ele fala assim, olha, amigo, se você não fizer o que eu estou pedindo, inclusive ajudar a acabar com esse PIX, eu acabo com você. É disso que se trata, né? Ele age na base da chantagem.
Agora, de qualquer maneira, nós falamos da guerra, da questão da inflação e também da insegurança do mundo. O mundo vive uma instabilidade, você que é economista sabe bem disso, que vai na contramão dos interesses do capitalismo, do grande capital, né? E o que nós estamos vendo agora, em números que estão chegando aqui ao Brasil, né? O país registrou a maior entrada líquida de dólares para um primeiro semestre desde 2018. O Banco Central está dizendo aí que o fluxo cambial chegou a 18 bilhões de dólares, né? Que é algo em torno de 1 bilhão, 91 bilhões de reais entre janeiro e junho. O que você acha dessa entrada de dólares no Brasil? Você acha que são investimentos? É por conta dos negócios em petróleo e também do agronegócio? Ou é também investimentos, né? Porque o governo fala muito em investimentos que o mercado internacional está vendo no Brasil um porto mais seguro que outros lugares. Eu acho que existem dois níveis dessa questão. Na questão macroeconômica, nós vimos que as pessoas já não confiam tanto no poder do dólar. Então, o dólar está sendo desafiado, os Estados Unidos está sendo desafiado como porto seguro que foi até então. Então, existe uma movimentação global de dinheiro. Não só dinheiro entrando aqui, como entrando em outros lugares, até no próprio euro, na própria Ásia. Porém, nós temos uma segunda questão que é um absurdo, que é em questão das nossas taxas de juros. Hoje em dia, com essa taxa de juros, que é uma das maiores do planeta, num país em que nós não temos guerra, não temos fome, não temos nenhuma grande crise, isso acaba naturalmente atraindo o capital. Mas parece que é um capital puramente especulativo. Nós não vemos grandes projetos no Brasil, nós não vemos investimentos de longo prazo. É um capital que está vindo por conta dessa taxa de juros totalmente descolada da nossa realidade. Marco? Não, essa coisa dos investimentos eles têm chegado por outros lados, né? Estruturações aí no mercado interno, coordenadas pelo BNDES, muito investimento em mobilidade, muito investimento em portos, mas eu também considero que a maior parte desse ida e vinda de dólares é aproveitar a taxa que está não quebrando, apertando o agro, apertando o varejo, levando muitas empresas para recuperação judicial, críticas, inclusive, ao presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, incerteza no mercado sobre se a taxa baixa ou não, é também da tua vivência, né Gustavo? Não, e a bolsa subindo também, né, Marco? Nós temos uma bolsa que também está crescendo, não para de crescer a nossa bolsa. Ou seja, sim, eles estão vendo aqui também um bom mercado, porque senão a bolsa não estaria subindo, né, Gustavo? Sim, mas, Marco, você citou num ponto, a gente sim tem projetos maravilhosos que são conduzidos pelo BNDES. O que o BNDES tem feito de estruturação? Eles têm voltado a guiar o crescimento do país. Mas isso por mérito deles, por mérito de uma diretiva de política industrial. Não é o capital estrangeiro vindo e fazendo coisas. Isso é uma coisa que nós temos que tirar o chapéu para toda essa mobilização que a gente vê no Brasil, pró-Brasil. Agora, capital que vem de fora, em grande parte, é especulativo. Investimento em bolsa de valores é especulativo. Por que eu falo isso? Nós não temos abertura de capital de nenhuma empresa. Não é dinheiro novo sendo investido em empresa. Dinheiro investido em bolsa de valores, no mercado secundário, é apenas especulativo. Você não está dando para a pessoa que emitiu o dinheiro. Quando nós fazemos um IPO, obrigatoriamente tem que ter um projeto para que esse dinheiro vai. Depois que passou o IPO,
é só ajuste de dívida, é só Nesse troca sentido. de valores. Não, Nesse não se sentido, cria nada novo. e aí nos Estados Unidos o IPO da SpaceX, que parece que foi um furo na água, um tiro na lua que deu errado, ou as pessoas já estão perdendo dinheiro com essa especulação? É muito interessante aqui o mercado norte-americano, que é super desenvolvido em finanças, porque eles são o suprassumo de tudo que é estranho na realidade. Todas essas empresas, elas são deficitárias. Você está investindo em projetos, você está investindo no futuro, é puramente uma ilusão. Essas empresas não têm receita, elas não têm dinheiro recebendo de outras coisas, então é uma especulação também. É claro que quando você faz uma emissão inicial de ações, muito dinheiro entra no caixa da empresa e a empresa pode investir. Então, assim, você consegue chegar e fazer novos projetos. Fora isso, é só trocar dinheiro de um bolso para o outro. Muito bom, Gustavo. É por isso que a gente vê ali a ex-ministra Gleisi criticando duramente a taxa de juros, também o ministro Boulos, né, fazendo críticas à taxa de juros, que realmente não faz o menor sentido, principalmente com o dólar caindo e estando num patamar tão baixo, e com uma possibilidade de até recuo da inflação. Mas, enfim, algum motivo deve existir, porque o Brasil é um país que não é para principiantes mesmo. Queria agradecer você. Oi? Florestan, só a última coisinha que você falou de taxa de juros, que a gente tem que entender que a taxa de juros não é uma mercadoria como outra coisa. Quando você aumenta a taxa de juros, você seleciona só as piores pessoas para investir e você dificulta os projetos. Então, esse que é o problema. Nesse patamar, se torna impeditivo qualquer tipo de projeto. O que você consegue investir para pagar os juros, para ter o retorno e tudo mais. Então, é uma questão realmente sensível. É isso. Você precisa voltar outro dia aqui, né, Marco, para a gente falar sobre essa questão da taxa de juros. E não há quem dobre ali esse Banco Central, nem com a troca de presidentes a gente conseguiu isso, né? O Gustavo tem que estar conosco, um ótimo correspondente solicitando, Sara, viu bastidores ali da audiência. Certamente. Informação nova aí que ninguém tinha dado, aquele constrangimento. Eu acho até que da sociedade americana. Merece até um artigo, né, para ele contar o que ele viu ali quando o Flávio chegou, como é que ele chegou, como é que foi feito, né? Que vergonha, né? O Brasil... Quase uma crônica. Você vai escrever uma crônica, Gustavo. Está convidado, Gustavo. Eu que agradeço a oportunidade, fico à disposição sempre que precisarem. Vou continuar aqui trabalhando para ver se consigo ajudar de alguma forma, no mínimo a discussão, elevar o nível da discussão no Brasil. Isso, muito bom. Muito bom. Obrigado. Abração. Valeu, Gustavo. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Olha, é impressionante como a